Olá! Abrir a torneira de casa e ter água para as necessidades diárias é fundamental. Apesar de vital, o fornecimento não é simples. Se nas áreas urbanas, onde existe uma imensa infraestrutura de abastecimento, é preciso racionalizar e até racionar o uso da água, na zona rural do semiárido nordestino, esse uso consciente é uma espécie de lei imposta pela própria natureza. Foi preciso mais de um século para se chegar à infraestrutura hídrica de hoje, açudes, adutoras, cisternas. E para fazer com que tudo isso funcione, foi necessário investir também em recursos humanos. Órgãos foram criados com a missão de gerenciar os recursos hídricos. O programa Conhecer de hoje mostra a união entre administração, técnica e natureza para assegurar o armazenamento e o uso sustentável da água. Além da natureza, depois de erguer a infraestrutura hídrica, o semiárido avança no sistema de gestão. Trabalho específico, o papel dos órgãos e comitês que cuidam da nossa água. Foi preciso criar leis e garantir o cumprimento. Participação popular, o papel dos usuários na utilização consciente da água. Reserva hídrica, armazenamento no Ceará é satisfatório. Ainda assim, medidas preventivas estão sendo tomadas. O programa Conhecer está no ar. A infraestrutura hídrica do Nordeste brasileiro foi erguida com muito esforço, trabalho, pesquisa e articulação. O primeiro passo foi vencer o desafio do armazenamento de água. Para isso, foram construídos açudes. Depois veio a necessidade de aproveitar melhor essa água, que além do abastecimento humano e animal, poderia ser utilizada na irrigação, na piscicultura, enfim, em inúmeros projetos que dependem da água para funcionar. Mas para gerenciar tudo isso, foi preciso criar uma estrutura administrativa. Os governos federal, estaduais e municipais segmentaram as ações. O Ceará é um exemplo de destaque no gerenciamento dos recursos hídricos. As políticas desenvolvidas aqui são exemplos para outros estados. Um trabalho que nasceu há décadas e se consolida a cada ano. A terra esturricada, efeito direto da falta de chuvas e da insolação intensa durante quase todo o ano, é um cenário construído ao longo de séculos. Nesse pedaço de chão, solo e vegetação já testemunharam tempos de secas devastadoras. Durante anos e mais anos, não caía água suficiente para molhar as folhas e o fruto. E quem disse que isso é coisa do passado? Ainda hoje, essa parte de um país continental sofre a ação das condições climáticas naturais a um ambiente só encontrado por esses lados do mundo. Pois é, o semiárido é coisa nossa. E por essas bandas, como a gente costuma falar, as altas temperaturas fazem arder. O calor sufocante queima, destrói, mata a planta, faz a água desaparecer, evaporando da superfície. Mas ao contrário do que acontecia há algumas décadas, ao invés de fugir dessa realidade, o homem do sertão criou alternativas de convivência com o meio. Afinal, o clima quente, o solo cristalino que dificulta a infiltração da água e a vegetação da caatinga, tipicamente resistente à falta de chuvas, são parte das características singulares do semiárido brasileiro, que ocupa uma área superior a 982 mil quilômetros quadrados. Ao todo, são 1.135 municípios, onde moram mais de 22 milhões e 500 mil habitantes. E é nesse espaço físico-ambiental que está o Ceará, que tem 126.514 quilômetros quadrados inseridos no semiárido, representando 86,80% do seu território. São 150 municípios, onde moram quase 4 milhões e 700 mil pessoas. As constantes estiagens sempre pautaram as ações de governo no semiárido brasileiro. E no Ceará não foi diferente. Em 1877, o estado foi escolhido por uma comissão formada pelo então imperador Dom Pedro II para abrigar um projeto audacioso que previa a barragem do curso de um rio para acumular água, para matar a sede de homens e animais, e o desenvolvimento
de técnicas de irrigação. Assim nasceu o açude do Cedro, em Quixadá. Dentre os muitos atributos naturais de rara beleza, encravados na terra dos monólitos, ele se destaca. Pelas mãos de centenas de trabalhadores, foi feito com o mesmo capricho com que a natureza desenhou o espaço para abrigar o seu leito. Quando foi lançada a ideia da construção do manancial, poucos dos que estavam do lado de cá perceberam que a obra daria início a uma nova maneira de encarar as constantes secas da região. Mas tantos outros, diretamente envolvidos em seu nascedouro, sabiam que começava ali, em 1888, um novo capítulo na história da convivência do homem com o semiárido. Depois do Cedro, já por empenho e esforço da Inspetoria de Obras contra as Secas, a partir de 1909, à época um novo órgão que daria vida hoje ao DENOX, surgiram outros açudes de médio e grande porte para sustentar o acúmulo de água no Nordeste brasileiro. O primeiro passo para ser desenvolvida uma política especificamente voltada para a gestão da água na região mais seca do país. Nesse quesito, promover a gestão eficiente da água, o Ceará foi notável e hoje é referência nacional. No desenrolar da metade do século passado, o Estado, seguindo as mesmas ações do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, voltou investimentos para a construção de açudes de pequeno, médio e grande porte. Os recursos financeiros também serviram para a construção de adutoras, canais, barragens subterrâneas, poços e cisternas. Afinal, a infraestrutura física era indispensável nessa luta, mas não era a única arma capaz de enfrentar o problema. Os gestores sabiam que era necessário pensar o futuro e, para isso, pensar leis e um ordenamento que pudessem possibilitar o uso racional dos recursos hídricos que seriam utilizados. Enquanto isso, outros açudes de grande porte, como Oroz, que nasceu no governo Juscelino Kubitschek, consagrariam a política estadual de gestão de água no Ceará. Se a fase de planejamento para responder à pergunta o que fazer com a nossa água começou nos anos 70, foi uma década depois que começaram a surgir na prática os primeiros resultados positivos desse plano de gestão de recursos hídricos. Em 1982, foi criado o CONER, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O conselho é composto por 14 membros e sua missão é exatamente coordenar a execução da política estadual de recursos hídricos do Ceará. 5 anos após a criação do CONER, foi instalada na estrutura do Estado a Secretaria de Recursos Hídricos, com o objetivo de promover a oferta, a gestão e a preservação dos recursos hídricos de maneira participativa e descentralizada. Com a formação do Conselho e a criação da Secretaria de Recursos Hídricos, o Ceará passou a caminhar na busca de um modelo de uso eficiente da água, otimizando o consumo e evitando desperdícios. Em 1987, ano em que surgiu a Secretaria de Recursos Hídricos, o Ceará já possuía uma boa estrutura de distribuição de água em todo o estado. Os rios e seus afluentes cortavam as regiões, adentrando no semiárido, abastecendo milhares de comunidades no sertão, como veias e artérias que bombeiam sangue pelo corpo humano. Os açudes construídos pelo DENOX e pelo governo estadual acumulavam uma impressionante quantidade de água em seus reservatórios. E essa riqueza hídrica dava sinais de que o Estado trilhava o caminho certo. Olhando para o mapa do Ceará no final da década de 80, já era possível ter uma nova compreensão dos investimentos feitos no combate às secas, a partir de uma diferente visão de convivência com o semiárido. Mas ainda era preciso investir na administração dos recursos hídricos do Estado. Em 1991, as discussões geraram o PLANER, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que surgiu como um marco de referência para a política estadual de recursos hídricos do Ceará. O objetivo do plano é assegurar que a água, um recurso essencial à vida, ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar social, possa ser controlada dentro de determinados padrões de qualidade. E esse trabalho pela qualidade da água ofertada é uma luta permanente até mesmo por questões culturais. Ficou embutido na nossa cultura, né, nós cearenses especialmente, a questão da política hídrica e da gestão da água relacionada à escassez hídrica. Isso não podia ser diferente, que nós tivemos todo um histórico de secas, de grandes secas, onde literalmente a população ficava sem água, inclusive para beber, falta de água para as culturas, né? Com a construção de uma ampla infraestrutura hídrica, tal como temos hoje, tanto pelo governo federal, através do DENOX, como pelo governo estadual, que de 1987 até aqui tem investido muito em ampliar a infraestrutura hídrica, com construção de açudes de médio, grande porte, pequeno porte, de adutoras e canais, e também a instituição de um sistema de gestão, que nasceu, inclusive, com a criação da COGE para fazer o gerenciamento de água. A questão quantitativa da água
eu diria assim, foi praticamente superada. Temos problemas de abastecimento ainda em pequenas comunidades rurais que se distribuem de forma difusa no território, mas isso está sendo resolvido principalmente com o programa de cisternas e outros sistemas, que eu diria assim, pontuais de água, poços, desalinizador, de chafariz. Por isso, o Planer, que é constantemente atualizado, trabalha no levantamento da disponibilidade hídrica do Estado para orientar as ações do SIGER, o Sistema Estadual dos Recursos Hídricos. O plano traça comparativos entre a oferta e a demanda de água para o abastecimento das populações e os programas governamentais e, a partir dessa análise, delibera sobre as outorgas do uso da água no Estado. O Planer trabalha com suas diretrizes voltadas para traduzir as metas a serem atingidas pela Política Estadual de Recursos Hídricos nos prazos determinados. No próximo bloco, o trabalho da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará e a atuação dos comitês de bacias para garantir a manutenção e a utilização sustentável das reservas hídricas cearenses. O gerenciamento dos recursos hídricos é dividido em setores. Existe a área administrativa e a operacional. Mas para se ter um controle correto e garantir a utilização eficiente e sustentável da água, foi necessário envolver a população, ou seja, criar uma ponte para aproximar os órgãos gestores dos usuários. No Ceará foram criados comitês de bacias para cobrir todo o mapa hídrico do estado. Depois de criar a Sohidra, responsável pelas obras hidráulicas como parte de sua estrutura operacional e consolidar o Plano Estadual dos Recursos Hídricos, a Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará percebeu a necessidade de instituir mais um órgão que fosse capaz de reforçar o trabalho de monitoramento quantitativo e qualitativo do volume de água acumulado no estado. Um órgão que pudesse atuar diretamente nas inspeções, manutenção e recuperação dos mananciais, deliberar sobre fiscalização, outorga e licença do uso da água. Nasceu então a COGER, Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, que também ficou encarregada de realizar estudos hidrológicos, estudos ambientais, águas subterrâneas e os planos de bacias. O estado foi dividido em bacias hidrográficas, através das quais governo e sociedade podem trabalhar de maneira equilibrada, realizando cada um as suas tarefas em defesa dos recursos hídricos no estado. Começou a partir de então um diálogo constante entre todos os agentes envolvidos no uso dos recursos hídricos. Diálogo que vem sendo aperfeiçoado com o uso de novas tecnologias e permite o total conhecimento do potencial hídrico do Ceará, ao final de cada ano. É esse balanço anual que contribui para novas estratégias. Durante os estudos para a formação dos comitês de bacias hidrográficas iniciados em 1994, com a formatação do projeto piloto para a instalação da bacia hidrográfica do Curu, começou a surgir no sertão jaguaribano o maior reservatório de água do Ceará. O Castanhão nasceu a partir de 1995, para acumular 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos de água. O açude, verdadeiro símbolo da luta do povo nordestino contra a seca, em seu berço já nasceu como gigante e redentor. Hoje, o reservatório é uma referência no controle dos recursos hídricos do estado. Com suporte hídrico para o aproveitamento de uma área irrigável de 30 mil hectares de terras férteis no Chapadão do Castanhão e derivação do Apodi, o manancial é o pulmão como canal adutor da transposição de águas da Bacia do São Francisco. Seus múltiplos usos permitem o controle de enchentes no Baixo Jaguaribe, aproveitamento hidrelétrico, produção de 3.800 toneladas de pescado, turismo, lazer e, é claro, abastecimento da região metropolitana de Fortaleza, complexo portuário do Pecém e diversos centros urbanos do Baixo Jaguaribe através do Eixão. 2011 foi bom para o Castanhão. O açude, que fica no município de Alto Santo e compõe a bacia hidrográfica do Médio Jaguaribe, começou o ano passado com um volume de 4 bilhões 160 milhões 942 mil 336 metros cúbicos. As chuvas de janeiro, fevereiro, março e abril contribuíram para aumentar esse volume. E mesmo com as perdas no período do verão, o Castanhão terminou 2011 com 4 bilhões 946 milhões 836 mil 992 metros cúbicos de água. Isso significa 73,83% da sua capacidade total.
Juntos, os 14 açudes que compõem a bacia hidrográfica do Médio Jaguaribe acumulam hoje 5.077.177.104 metros cúbicos de água. Esse volume corresponde a 73,67% da capacidade da bacia. A bacia do Acaraú possui 13 açudes. O açude Araras Norte, no município de Varjota, é o maior deles, com capacidade para 891 milhões de metros cúbicos. Terminado em 2011, o reservatório fechou o ano com 81,56% da sua capacidade, mais de 726 milhões de metros cúbicos de água acumulada. O açude Edson Queiroz conseguiu manter um percentual maior, 83,47%. Dos 254 milhões, o açude permaneceu com 212 milhões de metros cúbicos acumulados. O Aires de Souza, em Sobral, tem 75,28%. E o Taquara, recentemente inaugurado pelo Denox, no município de Cariré, conseguiu acumular e manter em seu leito 169.207.344 metros cúbicos de água. Um ótimo resultado, já que no começo de 2011, o reservatório tinha pouco mais de 9 milhões acumulados. Na bacia hidrográfica do Curu, que tem capacidade para acumular 1.066.345.000 metros cúbicos de água em seus 12 açudes, destaque para o Pentecoste, que mantém 57,54% de sua capacidade, que supera os 395 milhões de metros cúbicos. A situação também está sob controle nas bacias do Parnaíba, que está com 56,81%, e do Litoral, que ainda guarda 71,53% de água em seus 7 reservatórios. No próximo bloco, a situação das reservas hídricas cearenses para 2012. A água suficiente para o abastecimento. Ainda assim, algumas medidas preventivas estão sendo tomadas. A situação hídrica do Ceará é confortável para esse ano. Nossas reservas são consideradas satisfatórias, segundo a COGER. Isso significa que o estado não deve enfrentar problemas de abastecimento, mesmo que a temporada de chuva não corresponda às expectativas. Mas como estamos no semiárido, região de pouca chuva e alto índice de evaporação, é sempre necessário racionalizar o consumo para garantir a disponibilidade da água. A bacia do Alto Jaguaribe é uma das que possuem o maior aproveitamento de água no Ceará ao final de 2011. 18 reservatórios formam a região hidrográfica. O Turuçu, no município de Iguatu, que tem capacidade para 301 milhões, hoje tem 275.861.280 metros cúbicos, o que equivale a 91,65% do seu potencial máximo. Mas o destaque do Alto Jaguaribe é o segundo maior açude do estado e que também é uma referência por seus valores históricos. Estamos falando de outro gigante, chamado Oroz. A construção do açude Oroz foi um compromisso assumido por um governo que pensava em desenvolvimento, um compromisso do próprio presidente Juscelino Kubitschek. A obra foi iniciada em 1919, mas foi paralisada 3 anos depois e o plano parecia ter morrido ainda no nascedouro. Em 1957, o assunto foi retomado com a apresentação de 2 opções de plantas para a construção da barragem. As obras para a construção de uma barragem em terra zoneada foram reiniciadas em 1958 e tudo andava bem, até que em 1960, fortes chuvas destruíram quase tudo o que foi construído. O presidente Juscelino Kubitschek resolveu construir tudo novamente e sobre a mesma fundação. Em 1961, ele inaugurou Oroz. Soberbo, o açude hoje pereniza as águas do Jaguaribe em 130 quilômetros de sua trajetória pelo semiárido do Ceará. O principal açude da bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe acumula atualmente 1.715.176.960 metros cúbicos de água, ou seja, mais de 88% de sua capacidade total. Se hoje existe algum tipo de preocupação em relação a Oroz, não é com a falta d'água, mas o excesso, que deve ser monitorado com cuidado para a chegada das chuvas. O Oroz aqui não tem comporta e a liberação de água pela tomada d'água. E ele se encontra com 88%. E o Oroz vindo a sangrar, ele verte para dentro do castanhão.
Então, quanto ao controle de cheias, o Oroz é mais preocupante. Mas o Castanhão, como é um grande reservatório, mais de 3 vezes maior do que o Oroz, ele consegue absorver essa sangria e a gente controlar através das comportas. O açude Arrojado Lisboa, popularmente conhecido como Banabuiú, é outro manancial importante para o estado. Localizado na bacia que recebe o nome do município, Banabuiú, o açude tem capacidade para acumular 1,601 bilhão de metros cúbicos de água. A 230 quilômetros de Fortaleza, ele pertence ao sistema do rio Jaguaribe e tem por finalidade, além de fornecer água para o consumo humano, irrigar as terras do Baixo Jaguaribe. O açude, construído pelo Denox em 1952, no início de 2011, estava com 962.099.776 metros cúbicos de água. No final do ano, com as precipitações da quadra invernosa, o manancial elevou seu volume para 1.287.620.608 metros cúbicos, 80,43% do seu limite máximo. Com o Castanhão, o Oroz e o Banabuiú com níveis elevados de reservas hídricas, a COGÉ admite uma situação hídrica confortável no Ceará para esse início de 2012. Nós nos encontramos numa situação bastante confortável, com 70,7% da capacidade total dos nossos reservatórios. Os 3 maiores reservatórios que respondem aí por 60% da nossa reserva, o Oroz, o Castanhão e o Banabuiú, se encontram em cotas altas, né? E isso nos dá um conforto, principalmente porque deveremos estar iniciando aí período chuvoso. Apenas a bacia hidrográfica do Salgado, que comporta 14 açudes e se mantém com um percentual de volume de reserva acima dos 60%, inspira uma certa preocupação. São reservatórios pequenos, reservatórios menores, embora boa parte da população se atenda com água subterrânea, mas tem o atendimento também de alguns municípios através de água superficial e nos preocupa em caso de uma seca. Mas, de qualquer forma, mesmo que venhamos ter uma seca, ainda dá para atravessar aí mais de um ano com essa reserva hídrica. Tranquilidade. Essa única palavra pode definir com precisão o sentimento dos que são responsáveis pela gestão dos recursos hídricos do Ceará. Todo o planejamento foi capaz de gerar essa realidade. Mas mesmo diante dessa situação, é preciso continuar planejando. E 2 ações da COGÉ podem se destacar nesse início de 2012. A companhia, depois da aprovação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, decidiu dividir a parcela cearense da Bacia do Parnaíba. A região do Parnaíba, que engloba ali o sertão de Crateús e a Serra da Ibiapaba, tem uma variabilidade do ponto de vista dos seus aspectos sociais, econômicos e também ambientais. A Serra da Ibiapaba é um ecossistema diferente do sertão de Crateús. E até a cultura do povo, né, os aspectos socioeconômicos também diferenciam. Então, na montagem do Comitê de Bacia, da porção do Parnaíba que cabe ao Ceará, já que o Parnaíba tem a maior parte do seu território, né, de tributários dentro do Piauí, do estado do Piauí, 80% é no Piauí. Nesta porção cearense, nós sentimos a necessidade de dividir em 2 territórios. O território do sertão de Crateús e o território da Serra Grande. Outra medida importante que será concretizada a longo prazo é o inventário ambiental do estado. Nós gerenciamos os 136 reservatórios e já fizemos de praticamente 30 e pretendemos agora, esse ano, começar a fazer de mais 40, até fazer o levantamento, o diagnóstico. Esse inventário ambiental nada mais é do que um diagnóstico das fontes poluidoras de cada açude desse. O eixão está quase todo pronto. A COGÉ está recebendo, o trecho 3 já foi inaugurado há algum tempo atrás, se faltavam alguns arremates que a Secretaria de Recursos Hídricos praticamente concluiu, e nós estamos pondo em operação o trecho 3 do Eixão das Águas, que com esse trecho 3 a água já chegou no açude Pacajus. O trecho 4 também, a COGÉ já está designando uma equipe para fazer a operação do trecho 4. Com esse trecho 4 a água chega no açude Riachão, mais precisamente na estação do Gavião. Chega no açude Gavião, mais precisamente na estação de tratamento de água de Fortaleza. Então, o trecho 4 não foi inaugurado ainda, oficialmente, pelo governo do estado, mas a COGÉ já está fazendo, eu diria assim, em parceria com a SRH, a Sohidra, os testes para a operação. Trecho 5, que é uma adutora que sai do açude Gavião e chega até o Pecém,
está aí com boa parte já concluída, cerca de 70%, deverá ser concluída até meados, agora no mais tardar, talvez até junho desse ano, e a COGÉ deverá estar recebendo também até o fim do ano para pôr em operação, e com isso a água chega definitivamente do Pecém. A água hoje do Castanhão e no futuro a água do São Francisco. O programa Conhecer termina aqui. Para entrar em contato com a gente, basta enviar um e-mail para conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.